E aí, gente boa, tudo bem com você? Meu nome é Sérgio Tomé e seja bem-vindo ao meu canal. E aí, Tomé? Será que o crente pode perder a salvação em Cristo Jesus? É possível alguém, depois de confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, perder essa salvação? Se você ficou curioso e quer saber essa resposta, fique comigo que já já você terá. Vamos nessa? Nós presbiterianos somos muito criticados porque somos mal compreendidos ou porque a doutrina da salvação é mal compreendida pelos nossos irmãos. A verdade é que somos criticados porque nós acreditamos que um cristão verdadeiro jamais perde a salvação em Cristo Jesus. E nós acreditamos nessa verdade não porque houve uma nova revelação de um pastor presbiteriano e ele trouxe isso, esse adendo à Bíblia, não. Nós deduzimos essa doutrina a partir de textos claros da Bíblia. E nesse vídeo eu quero conversar com você um pouco sobre isso. De fato, nós cremos que um cristão, ele jamais perde a sua salvação. Ainda que ele possa, por um momento, pecar, por um momento passar por alguma situação de distanciamento do Senhor, da igreja do Senhor, se essa pessoa de fato for uma pessoa salva, ela retornará ao caminho do Senhor. Ela voltará ao convívio com a igreja de Deus. E isso é algo que nós podemos deduzir da própria Escritura, porque tudo depende de como você vê a salvação. Para alguns, para muitos, na verdade, me parece que eles acreditam que a salvação é um mérito do homem contribuindo com Deus, contribuindo com os méritos de Cristo. E essa salvação meio que obra com fé é algo que a gente não vê em embasamento bíblico. Se você vê o texto de Efésios capítulo 2, a partir do verso 8, isso fica muito claro. Diz assim o texto de Efésios 2, capítulo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Esse texto deixa claro uma verdade que permeia todas as escrituras, de que a salvação é um dom de Deus, é uma graça de Deus, até mesmo a fé que nós temos para crer em Jesus é algo que foi dado por Deus, não há mérito nenhum nosso. Por toda a Bíblia nós percebemos isso. É Deus que vai ao encontro do povo perdido, é Deus que chama os seus eleitos, é Deus que regenera os corações petrificados e transforma-os em corações de carne. É sempre Deus que vai em busca do pecador perdido. Jamais nós teríamos possibilidades de buscar a Deus, sendo assim, jamais nós teríamos como contribuir para a nossa salvação. Porque o texto de Efésios é bem claro, não é por obras, não é por obras. Obras não contará para a nossa salvação. E o interessante é que aqueles que dizem que é possível perder a salvação porque se peca, porque a ideia é o seguinte, o crente perde a salvação toda vez que ele peca. Então, se alguém acredita nisso, que toda vez que o crente peca, ele perde a salvação, ele está dizendo, de outra forma, que é possível, então, o crente, ao obedecer, conquistar a salvação. Entende? É uma dedução lógica. Se o crente perde ao pecar, então ele conquista ao obedecer. E a Bíblia não diz isso. Nós não conquistamos a salvação. Cristo Jesus conquistou por nós. Sua obra foi perfeita, porque Deus exige a obediência perfeita e pessoal para alguém ser salvo. Por isso que foi preciso o próprio Deus vir. Jesus Cristo se tornar homem para cumprir as obras que eu jamais conseguiria cumprir para me salvar. E morrer a minha morte, porque o salário do pecado é a morte. Salvação não é por obras, mas unicamente por fé em Cristo Jesus. Tudo depende desse conceito de salvação, da soteriologia, da salvação. Se você crê que o homem coopera para a salvação, então ele vai perder a salvação. Porque se a salvação depende do homem, de fato, ele perderá a salvação. Mas graças a Deus que a nossa salvação depende de Cristo e a sua obra foi perfeita, a sua morte foi cabal. E nós podemos então descansar tranquilos, entendendo que não perdemos a salvação. Nós presbiterianos, nós reformados, confessamos que o verdadeiro cristão jamais perde a salvação, mas é preciso e necessário que ele persevere a sua fé. Só aqueles que vão perseverar até o fim, estes serão salvos. Então, é preciso perseverar. Aqueles que morrem sem Cristo morrem condenados, mas os que têm Cristo, aqueles que se converteram verdadeiramente, estes jamais perdem a salvação. Mas nós sabemos que nós só perseveramos porque Deus persevera por nós, porque Deus persevera em nós. Porque se assim não fosse, nós desistiríamos. Mas graças a Deus que estamos seguros nas mãos de Deus, no Deus que aceitou a obra perfeita e cabal de Jesus Cristo. E agora nós podemos descansar. Não somos orgulhosos, isso não nos leva ao orgulho,
ao estufar o peito e dizer sou salvo, não perderei a salvação. Não, isso nos leva à humilhação e à humildade, porque nós sabemos que não depende de nós. Foram os méritos de Cristo. Não é o meu mérito, não é a minha obra. É óbvio que o mesmo texto de Efésios que nós lemos, se você continuar a leitura, vai dizer que nós fomos salvos para as boas obras. As boas obras, elas não nos salvam, elas não são causas da minha salvação, mas elas são consequências da minha salvação. O crente salvo deve produzir obras, ou seja, obras de obediência, deve viver uma vida devotada ao Deus que lhe salvou, não viver de qualquer forma. Não é porque não se perde a salvação que o crente vai viver de qualquer forma. Essa é uma acusação errada contra nós, de alguém que não conhece a doutrina da perseverança dos santos, a doutrina da salvação. Porque nós entendemos que aquele que foi salvo por Cristo vai viver uma vida de santidade, só entrará nos céus aquele que é santo. Não aquele que é perfeito, mas aquele que persevera em acertar, em fazer aquilo que agrada a Deus. Seremos salvos e somos salvos, não por nossas obras, embora elas servirão como testificação, servirão como anúncio, servirão como características externas daquilo que aconteceu internamente no nosso coração. As nossas obras não salvam, mas elas apontam para aqueles que são salvos. E também elas servirão para o galardão. Nós perseveraremos até o fim porque Cristo persevera em nós, Deus persevera em nós. Mas você pode dizer, Sérgio, mas tem 2 textos na Bíblia que dá a entender que se perde a salvação. Então vamos falar rapidamente desses 2 textos. Um dos textos está lá em Hebreus. Diz assim o texto de Hebreus, capítulo 6, a partir do verso 4. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Para entender esse texto, é importante entender o contexto. A carta, que nós não sabemos quem escreveu, foi escrita para os cristãos que estavam sendo perseguidos, e alguns, inclusive, estavam negando a sua fé, estavam negando Jesus Cristo. E o texto não fala sobre perda da salvação. O texto está dizendo que aqueles que uma vez, e isso é possível que dentro da minha igreja, dentro da sua igreja, haja pessoas assim, que estão provando daquilo que Deus pode dar a partir da igreja, provando de alguns dons, provando da própria ceia, inclusive, foram até batizados, inclusive, estão sendo beneficiados pela igreja, até choram, se emocionam nos louvores, mas que se essa pessoa um dia renunciar a Cristo, ou seja, chamar apostasia, ou blasfêmia contra o Espírito Santo, essa pessoa de fato vai se mostrar que nunca era um cristão fiel e verdadeiro. Porque jamais um cristão verdadeiro negará a Cristo. Será acusado, terá contra si a acusação de apostasia. O texto não fala sobre perda da salvação. Ele fala daqueles que, porventura, estavam no meio da igreja e negaram a Cristo. De fato, esses não são possíveis mais serem reconduzidos a Cristo. E se os meus irmãos usam esse texto para falar da perda da salvação, o texto é claro que a pessoa ela não tem mais possibilidade de ser reconduzida ao rebanho, de ser reconduzida a Cristo. E não é isso que meus irmãos acreditam. Alguns acreditam que a pessoa perde e ganha, perde e ganha. O texto está dizendo que só perde uma vez. Então, se você for usar esse texto para argumentar contra a perda da salvação, você vai ter que acreditar, ou dizer, ou defender que a pessoa só pode perder uma vez, porque perdendo uma vez não pode mais recuperar. E é isso que o texto fala. Mas o texto não está falando especificamente da perda da salvação, mas como eu já falei, daqueles que uma vez foram supostamente iluminados, na verdade foram só convencidos, né? Carnalmente falando, mas na verdade eles nunca foram convertidos por Deus. E aí tem um outro texto também que está lá em João, lá na primeira carta de João, capítulo 2, verso 19, João vai dizer assim: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. O texto de João só corrobora com aquilo que eu acabei de falar. Se eles saíram do nosso meio, é porque na verdade nunca foram dos nossos. Então só se afastarão, só cometerão apostasia, só blasfemarão contra Cristo aqueles que na verdade nunca foram de Cristo, aqueles que na verdade nunca foram convertidos. Então se alguém morrer distante de Cristo, infelizmente essa pessoa será condenada pelos seus próprios pecados. Mas é possível que um crente, que um cristão passe por momentos de lutas, momentos de tristeza, momentos até de dúvida em relação à sua própria fé, em relação à sua salvação. Mas se essa pessoa realmente for um salvo, for um eleito de Deus, essa pessoa retornará ao caminho do Senhor, retornará para conviver com o povo de Deus.
E se você é um desses que está longe nesse momento, eu oro a Deus para que você caia em si, para que o Espírito Santo de Deus toque em você. Para que está distante da igreja, você que uma vez esteve entre os santos, esteve congregando e porventura foi machucado por alguma situação, teve alguma decepção. Se você for de fato um eleito, uma ovelha do bom pastor, você voltará para o rebanho. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar na sua vida e fazer com que você retorne para o caminho do Senhor. Então não vá embora antes de você se inscrever no canal, apertar nesse sino que aparece para receber os nossos vídeos semanais. Dá um joinha para nos ajudar. E dê sua opinião. O que é que você acha? Você acredita que o crente pode perder a salvação em Jesus? Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.